Muito bem, olha a gente aqui de novo para a nossa quarta aula. Então vamos lá, hoje a gente vai falar um pouco sobre as ferramentas do Data Science, verdade? Do Data Science. E também a gente vai falar um pouco como começar nessa maravilhosa carreira, no meu ponto de vista, tá bom? Então, vem comigo e vamos começar. Legal! Então, a gente tem as plataformas de Data Scientist, verdade? Existem muitas, eu vou falar aqui das plataformas que eu acho que são as principais para começar nessa carreira, tá? E, claramente, a gente começa com ela, com a queridinha dos Data Scientists, Python, né? Estamos falando de programação em Python, tá? Então, toda vez que a gente escuta falar de Data Science, automaticamente as pessoas relacionam com Python. Mas olha só, o interessante é que existem muitas linguagens de programação hoje em dia, e não só Python, que é que se pode fazer, né, a programação orientada a dados, tá? A gente tem o Java também, que é muito famoso no meio, tá? A gente também tem o .NET, que é da Microsoft também, que tem bastante coisa aí. C++, Ruby e assim por diante. Temos uma infinidade de plataformas que a gente pode comentar aqui. Agora, na minha opinião, por que que o Python é o mais famoso, né? Se você me pergunta, eu acho que Java perdeu muita força quando foi comprado pela Oracle. E hoje também parece que ele cobra dos programadores por RAM utilizado, alguma coisa assim. Não tenho certeza, mas alguma coisa parece que se você quiser escalar o Java, você tem que pagar, né? E .NET claramente é uma plataforma, a execução não, mas a programação, se você quer deixar ela legal, você tem que pagar também a licença. Então, para mim, Python tem essa vantagem, é open, é free, você simplesmente baixa hoje a comunidade Python é gigantesca, você tem muitas IDEs aí, né, IDEs, então você pode escolher Spider, inclusive no Notepad, se você quiser, você pode programar, tá? Tem o Sublime Test também, que é outro, que é muito bom, que todos os programadores usam. Então, existe inclusive Google Colapse, né? Em Google, se você quiser, você pode rodar o seu código grátis, entre aspas, né? Porque ele rouba seu código, mas tudo bem. E um monte de outras coisas aí que a gente pode falar sobre Python, mas para mim, tá? É uma linguagem fácil, tá? De fácil tipiação. Você não precisa saber muito de programação para começar a usar ela, né? Então tem até uma brincadeira que se você sabe ler inglês, você sabe Python, né? Então é por isso que eu acho que faz tanto sucesso, né? Deixa nos comentários aí se vocês querem saber um pouco mais de Python. Eu posso fazer um vídeo somente falando dessa maravilhosa linguagem que eu gosto muito particularmente. Certo? E também a gente tem o MATLAB, né? O MATLAB é uma plataforma bastante utilizada pelos data scientists, né? Os data scientists aí mais matemáticos gostam também de MATLAB, tá? MATLAB é outra opção que a gente tem para programar ou para executar os programas de data science. Muito bem. E claramente a gente não pode esquecer o R, certo? Existe aí, eu acho que essa rivalidade já foi, né? Existia sempre uma rivalidade entre as pessoas que são Python lovers e R lovers. Acho que hoje já vejo bem menos isso. Quem programa em Python programa em R e vice-versa, né? São plataformas complementares, mas se você perguntar para mim, Python ainda é melhor. Bueno, vamos lá. Seguindo, tá? Você também vai ter que saber de SQL, né? SQL. SQL é a linguagem de programação das bases de dados mais tradicionais, tá? Então você precisa saber de SQL, né? Inevitavelmente você vai ter que
escrever queries, tá? De um jeito ou de outro. E finalmente uma pergunta que sempre me fazem. Eu preciso ser matemático ou eu preciso manjar muito de matemática? Eu preciso manjar muito de estatística para ser data scientist? A resposta é não. Tá? Você não precisa ser um matemático, você não precisa manjar muito de matemática, você não precisa manjar muito de estatística. Tá? Hoje em dia, principalmente em Python, tá? Java, Python, R, essas plataformas elas já vêm com as bibliotecas praticamente feitas. Tá? Você não precisa escrever o código matemático. Agora vem a diferença. Ah, mas e se eu quiser escrever minha biblioteca? E se eu quiser escrever minha classe, né? Para trabalhar com a minha matemática, a minha estatística. Bom, aí já é outro tema, tá? Aí já é outro problema. Aí sim você vai ter que saber de matemática, aí sim você vai ter que saber de estatística. Mas você que está começando agora, aí os primeiros passos, né, de data scientist, entrando na companhia, aí primeiro escalão, júnior, eu, particularmente, não gastaria tempo estudando matemática e estatística, tá? É legal, é bacana, você tem um know-how muito maior quando você sabe, mas não é necessário, tá? Não é necessário. E quem está falando que sem isso você não consegue, mentira, consegue sim, tá? É só você saber escrever códigos bons em Python, em Java, em R, em .NET, em MATLAB, saber usar as classes, tá? Para que servem as classes e você consegue trabalhar numa boa, tá? E aí depois, claramente, se você vai subindo na empresa como data scientist e quer realmente se destacar, quer começar a escrever suas próprias classes, quer realmente começar a entender melhor, pode ser que você precise um pouco de matemática e de estatística, mas no princípio, meu amigo, não. Certo? Muito bem, e depois você vai precisar também saber das plataformas de visualização. Hoje em dia, as mais famosas são Tableau e Power BI. Na minha opinião, na minha humilde opinião, não são as melhores. Tá? A gente tem aí SAR Science, MicroStrategy, tá? Que são plataformas muito mais potentes, mas hoje em dia a gente aponta a simplicidade, verdade? Então, claramente, Tableau e Power BI ganham a batalha aí. Principalmente se você vai em Gartner, nesses sites que medem a temperatura do ecossistema de dados, verdade? Vai sair aí Power BI e Tableau como os principais players que temos, perdão, hoje em dia. Certo? Muito bem, você vai ter que saber. Agora, aqui é uma discussão legal, porque o que está acontecendo hoje no mercado é que as próprias unidades de negócio, verdade? As próprias pessoas que trabalham o marketing, finanças, a área de recursos humanos, eles estão programando em Tableau e Power BI, tá? E tem que ser assim, né? Isso já virou commodity, ou seja, não é mais. Tableau e Power BI já não são mais plataformas de áreas especializadas de BI, de analytics, de data science. Não, não, não. Tableau e Power BI, isso já é do negócio, tá? Isso é como um Excel, né? Que o negócio pode abrir ali e imediatamente fazer uma conta. Tá, Tableau e Power BI é assim. Hoje em dia tem que ser do negócio, tem que estar incorporado no negócio. Se na sua empresa você ainda tem o controle de gestão, ou você tem a sua área de BI que faz as planilhas, que desenvolve os dashboards, meu amigo, tá errado, tá? Hoje em dia essas plataformas têm que estar dentro do negócio. Muito bem. E, bom, claramente, a gente não pode esquecer das nuvens. Tá? Aqui tem as três principais, as três mais famosas: Amazon, Microsoft, que é Azure, tá? Azure, depende de como você fala, tá? Eu falo Azure. E GCP, Google Cloud Platform, certo? São as três mais famosas, sendo que a Amazon destacadamente ganha muito mais mercado aí. Tem plataforma, tem muita plataforma em cloud, na nuvem, né? É um pouco mais técnica, sim, mas efetivamente é a melhor.
até agora, tá? GCP também é uma boa plataforma, muita gente me fala, né? Eu já trabalhei com GCP também, tá? Mas não chega, não chega perto da Amazon, certo? A Amazon realmente bom, foi a primeira, né? Então realmente ela tem vantagens aí sobre as outras duas. E com as outras duas, ela é a mais famosa, certo? Muito bem, então olha só, isso é o principal. Você pode trabalhar, mas é só isso? Ou seja, não é só isso, né? Olha só, tem muita coisa aqui que você precisa aprender. Programação, trabalhar em cloud, trabalhar em nuvem, SQL, tá? Matemática, visualização, estatística. Então, realmente é uma carreira de muito estudo, tá? É uma carreira efetivamente de muito estudo, certo? Muito bem, então, se eu, Leandro, tivesse que começar hoje em dia, eu vou começar na minha carreira de Data Science, na minha carreira de Data Science. O que eu faço, tá? Eu, particularmente, começaria assim. Eu começaria com base de dados, tá? Base de dados mesmo, relacional, a tradicional. Epa, peraí, mas hoje em cloud é tudo tábua gigante, o famoso, né? Aquela tábua enorme do Excel. Não. Olha só. Base de dados tradicional não morreu e não vai morrer. Nunca, tá? Isso nunca vai morrer. Então, hoje em dia, a gente já até fala de um ambiente híbrido, né? Em vez de data warehouse tradicional, né? Hoje já se fala bastante no híbrido, entre o cloud, entre nuvem e data warehouse, tá? Então, tem que ser assim. Não dá, não vai morrer. Não morreu, não vai morrer e sinto muito para quem não gosta de base de dados tradicional, o famoso Data Warehouse, tem que aprender, tá? Isso é imperativo. ETL, ou hoje, como as pessoas chamam, ELT, tá? Vem do inglês, Extract, Transform, Load, né? Então agora inverteu um pouco na nuvem, verdade? Em vez de ser ETL, é ELT, Extract Loading Transformer, tá? Se vocês querem saber um pouco mais das capas de nuvem, comenta aí. Eu faço um vídeo exclusivamente falando só das capas de nuvem, tá? E também um pouco de ETL. Certo? Eu aprenderia, tá? Eu aprenderia. Preciso me profundizar muito aqui, eu preciso aprofundizar o conhecimento. Em transformação, eu acho que sim, tá? Na extração e na carga, talvez não, né? Mas é bom saber, é bom ter esse conhecimento, porque é um conhecimento que mais cedo ou mais tarde vai ser exigido do Data Scientist, certo? Muito bem. Depois disso, eu partiria para entender o que é profundamente uma data estruturada, semi-estruturada e não estruturada, tá? Então, acá a gente tem três tipos de dados, verdade? Os dados estruturados, os semi-estruturados e os não estruturados. É importante saber a diferença e é importante saber quando você precisa de um e quando você precisa de outro, tá? Quando é estruturado, para que serve o estruturado? Quando é semi-estruturado, para que você vai utilizar o semi-estruturado? E o não estruturado, e para que você vai utilizar, tá? É muito legal quando um data science chega na companhia, não, vamos tirar a informação do Facebook, vamos tirar Twitter, vamos agora do TikTok, vamos fazer. Tá, cara, estrutura a sua ideia, né? Vai lá, pense um pouquinho, veja se realmente a companhia precisa desse tipo de dado, e depois a gente pode conversar um pouco sobre o que você vai utilizar e o que você não vai utilizar, tá? É legal saber aqui dos dados, que é estruturado, semi-estruturado e não estruturado, certo? Depois, isso vai te levar automaticamente a entender o que é uma base NoSQL, tá? Uma base NoSQL basicamente é a base que trabalha Amazon, GCP, etc, etc. Que são bases que você não consulta pela linguagem SQL, tá? São outros tipos de bases que também, né, a SQL está aí, mas são bases mais potentes, são bases para trabalhar com grandes volumes de
dados, certo? Eu estudaria NoSQL que você vai precisar. Legal. Depois, isso automaticamente, como o estudo do dado te levou a NoSQL, o NoSQL vai te levar a cloud, tá? E aí também me perguntam muito, hoje eu tenho muito amigo que me pergunta qual estudar. Olha só, a mecânica é muito parecida. Então, se você aprende Amazon, você tem uma boa base para o GCP. E se você aprende GCP, você tem uma boa base para o Azure. É uma ordem aqui? Não, não existe uma ordem, tá? Eu acho que você tem que se especializar na que você se sente mais confortável, na que você acredita mais, tá? Essas são as três principais hoje em dia do mercado. Eu acho que tanto o Amazon como o GCP tem muito cliente no mundo inteiro, são as mais faladas hoje, e eu começaria por aí, tá? Amazon ou GCP, aí fica a sua eleição, your choice, certo? Legal. Depois disso, obviamente, cloud te vai levar automaticamente a estudar programação, tá? Se você já não estudou aqui em ETL, tá? Então, aqui que chega a grande questão, que eu estudo Python, Java, R, MATLAB, olha só, se você quer um conselho, Python, tá? Vai por Python, vai na segura. Hoje em dia é a linguagem do momento, tá? É a linguagem que está na boca de todo programador data scientist. Então eu iria em Python, tá? Python é uma linguagem orientada a objeto, mas não se limita a isso, tá? Realmente Python é muito versátil e eu estudaria Python. Tá? E Python, obviamente, que vai te levar a estudar um pouco de R, que também é outra que é bastante conhecida, né? Como eu comentei, essa guerra que existia antes, hoje em dia já não vejo muito pouco. Então, o programador de Python também gosta de R, o programador de R também gosta de Python e vice-versa, certo? Muito bem. Legal. E finalmente eu estudaria visualização, tá? Qual plataforma? Aí fica a sua escolha, tá? Hoje a gente tem ClickSense, a gente tem Power BI, a gente tem Tableau, temos também as outras SAR que também é interessante. TrollSpot também, que é uma baseada em linguagem natural, que é bem interessante. O MicroStrategy, que é da antiga, a verdade, da escola antiga, é uma escola muito interessante. MicroStrategy perdeu muita força, mas durante 10 anos de BI, né, de 1989 até meados de 2000, 2002, foi a plataforma que dominou o mercado. Aliás, foi a plataforma que trouxe o BI à luz, tá, para muita empresa aqui na América do Sul. Mas hoje já perdeu bastante força. Quer uma recomendação? Entra no Gartner, né? Entra no Gartner, busca lá quadrante mágico, plataformas de visualização de dado e escolhe uma, tá? Power BI, sem dúvida, é uma das fortes candidatas, né? Quem sabe Excel sabe Power BI. Muito bem. E aí vem a grande dúvida, né? Vem a grande dúvida se eu estudo matemática e estatística. Olha só, se você chegou até aqui, você já vai estar com a sua carreira bem consolidada, e trilhando o caminho do data science, tá? É, e chega um momento que você vai tentar sair um pouco da caixinha, né? Vai tentar sair um pouco do padrão e vai querer escrever código à sua maneira e não utilizar já bibliotecas e classes já prontas, né? Que hoje em dia existe uma infinidade, tá? Então, aí sim eu acho que você vai ter que estudar um pouco de matemática e de estatística, tá? Vai ter que ser mais criativo nos seus códigos, vai ter que ser mais criativo na sua programação, mesmo em cloud, tem bastante coisa sobre isso, aí você vai ter que estudar matemática e estatística. É uma obrigação? Não, não, repito, tira isso da cabeça que para ser data science, tá? Eu preciso ser estatístico, matemático e tenho que manjar muito dessas coisas. Não é verdade, tá? Então, é interessante que vocês tenham isso em mente.
Legal. Agora tá faltando alguma coisa aqui, não tá não? O que vocês acham que tá faltando aqui, galera? Tá faltando a inteligência artificial, pô, né? A famosa IA. E aí entram numa polêmica gigantesca com meus chefes, com meus liderados, com meus colegas, com meus amigos que trabalham em dados, certo? Que trabalham de engenheiros, que trabalham de arquitetos, que trabalham de qualquer profissão que tem relação com essa linda carreira de Data Science. Olha só, inteligência artificial, ser esperto ou expert, ou ser assim como especialista em inteligência artificial, é a mesma coisa falar que você manja tudo de medicina, né? É a mesma coisa que falar, quero ser médico. Tá, mas qual que é a primeira pergunta, né? Imagina você chegou na sua família, você tem 17 anos, 18, 19, bom, dá no mesmo quantos anos, e quero ser médico, certo? Quero ser médico. Qual é a primeira pergunta que o seu pai, que seu avô, que sua mãe, sua avó vai fazer para você, sua irmã, seu irmão? É legal, mas o quê? Certo? Você quer ser oftalmo, você quer ser otorrino, você quer ser cardiólogo, cardiologista, urologista, ginecologista, certo? O que você quer ser? Então é a mesma coisa falar, eu manjo de inteligência artificial, é a mesma coisa falar que você manja tudo de medicina. A inteligência artificial é absurdamente grande, tá? Quando você fala, o cara manja de A, porra, é como. Não dá, tá? Não funciona assim. Logicamente, você tem uma base quando você estuda inteligência artificial, certo? Você tem ali um guia, né? Você tem um norte que seguir. Então, tá tudo relacionado ao mesmo conceito, tá? Robótica, visão artificial, né? Perdão, redes neuronais e assim por diante, machine learning, etc, etc. Tá? Inteligência artificial, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente relaciona em dado, tá? Em dado a gente relaciona muito a programação. Então, quando você estiver estudando programação, fatalmente você vai estar estudando um pouco de inteligência artificial, principalmente nos modelos de machine learning e deep learning, que estão muito na moda hoje em dia, certo? Deep learning é a bola da vez quando a gente fala de inteligência artificial para dados, tá? Cuidado, não é que só serve para dados, mas quando a gente fala de dados, tá? A programação, né, mais famosa que a gente tem hoje em dia é Deep Learning, tá? Então, você pode treinar seu modelo, você pode tentar encontrar lógica dentro do seu modelo que não existia antes, dentro da sua base de dados, verdade? Dentro do seu cloud e dentro do seu lago de dados também. Então, quando a gente entra nessa rama, né, entra nessa matéria de programação, automaticamente você já vai estar estudando um pouco de inteligência artificial. É o que eu faria, tá? Quando eu estiver estudando Python, por exemplo, eu entraria muito nas técnicas de dados para inteligência artificial, tá? Então, aí fica a dica, eu necessito saber inteligência artificial para ser um data science? A resposta para mim é não, não precisa saber. É bom, é altamente recomendável que você conheça os algoritmos de inteligência artificiais que são voltados para data, né, para dado, perdão. Certo? Não necessariamente você precisa ser alguém muito, muito, muito supra-sumo em inteligência artificial. Isso não tem sentido, tá? É a mesma coisa falar que você conhece todas as áreas de medicina. Certo? Muito bem. Então aqui também queria deixar para vocês o convite para me inscrever, tá? Deixa aí nos comentários se vocês acham que falta alguma coisa, se vocês acham que não é assim, certo? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Muito bem, espero que vocês tenham gostado dessa classe, hein? Tá? Para a próxima, eu quero falar um pouco e abrir um pouquinho sobre as profissões que a gente tem agora em Data Science, tá? Em Data Science, não Data Scientists,
tá? Nas profissões que a gente tem Data Science. E vamos falar um pouco de arquitetura de dados e engenharia de dados. Entender bem a diferença aí. Já tem um vídeo aqui, se você não viu esse vídeo, tá aparecendo aqui, ó, a coisinha em cima para você ver, certo? No nosso lembrete. Veja o vídeo e depois a gente conversa, certo? Bom, se você gostou do vídeo, deixa o like, me ajuda bastante. Se quiser, ativa as notificações para não perder nenhuma aula. E se quiser, se tiver vontade, me segue no LinkedIn. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau.